Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, certo, à sequência de aulas que envolve trigonometria, dando continuidade ao que foi visto na segunda-feira. Em especial hoje, dia 26 de agosto de 2021, nós vamos estar trabalhando, voltando para trabalhar em trigonometria em triângulos, com duas propriedades muito interessantes e muito importantes. São muito úteis para a resolução de problemas mesmo. Podem cair em questões de vestibular, do Enem. E aí eu vou passar para vocês mais uma aula para os segundos anos A, B e C da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ademar Veloso da Silveira. Espero que estejam todos bem e vamos para a aula. Então nós, como já foi dito, trabalhar com a lei dos senos e a lei dos cossenos. Novamente, aqui nós trabalhamos mais com triângulos, retângulos, aliás, com triângulos, né, de diversas formas, diversos tipos. E aqui nós vamos ver o que é que nos diz essa lei dos senos e a lei dos cossenos. Vamos lá. Começar com o problema. Luffy, um pirata bastante conhecido, deseja navegar em seu navio Sunny de uma ilha A a uma ilha B. Mas ele e seus tripulantes desatentos tomam um rumo que os leva ao Baratier, um navio-restaurante dos oceanos. Ponto C. Da ilha A ao navio Baratier, Luffy descobre que navegou aproximadamente 173 km, que é aproximado de 100 raios de 3 km. No Baratier, ele conseguiu a informação de que o ângulo formado pelas rotas BC e BA, a gente vai chamar de B com esse chapéu, é 120 graus, e o ângulo formado pelas rotas CA e CB, C com chapéu, é 30 graus. Determine a distância x que ele percorreria se não tivesse desviado do caminho e tomasse a rota correta, a saber, de A diretamente para B. Então aqui nós temos um problema bastante bem grande, né? E é isso que acontece geralmente em questões de vestibular, de Enem, e é isso que eu quero despertar em vocês também. Então a gente vai detalhar um pouco sobre esse problema e depois a gente vai ver o que tem a ver, né, com o tema da nossa aula. Então vamos lá. Problema 1 diz o seguinte. Agora a gente vai reler o problema, certo? É sempre bom quando você pega um problema, leia o problema inteiro e depois volte para circular as partes importantes, aquelas informações mais interessantes e no final ver o que se pega. Então nós vamos, por se tratar de um exercício de geometria, problema de geometria, então a gente pode utilizar dos desenhos, né? Utilizar os gráficos para tentar interpretar, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa, né? Luffy é um pirata e ele quer viajar da ilha A para a ilha B. Então, eu tenho aqui, vou colocar uma ilha A aqui, uma ilha B aqui, e ele quer percorrer esse caminho. Mas ele e seus tripulantes desatentos tomam um rumo que os leva ao Baratier. E o Baratier é um navio, eu vou chamar aqui no ponto C, que na verdade é um navio que é um restaurante nos oceanos. Da ilha ao navio Baratier, Luffy descobre que navegou aproximadamente 173 km, ou, como a gente vai usar aqui, os 100 raios de 3 km. Então, essa distância aqui do ponto A até o ponto C. Então, nós temos essa ilustração aqui, e para completar aqui a rota de C até B, né? Já que ele quer viajar de A, ele quer chegar em B, na ilha B, né? Então, vamos lá. Então, aqui nós podemos ver, nós temos um triângulo, e como eu falei para vocês, a gente ia trabalhar mais com trigonometria em triângulos mesmo. Certo? Não que não possa envolver circunferências também, mas isso aqui são mais problemas que envolvam triângulos. Então, vamos lá, né? O que é que diz mais nosso problema? No Baratier, ele descobre a informação de que o ângulo formado pelas rotas BC e BA, ou seja, esse ângulo B aqui, ó, é 120 graus. Então eu marco aqui, ó, 120. E o ângulo formado pelas rotas CA e CB, ou seja, o ângulo C aqui, esse ângulo, ele é de 30 graus. Então eu vou colocar aqui. Então, de posse de todas essas informações, o que é que o nosso problema pede? Determine a distância x que ele percorreria
se não tivesse desviado do caminho e tomasse a rota correta, a saber, de A até B. Então, determine essa distância x aqui. Ó. O que nós temos aqui em resumo? Ó? Nós temos um navio, né, que ele quer navegar de A até B, mas ele distraído, né, os tripulantes distraídos, eles vão até o C. E aí eles vão querer voltar para o B, né? Mas na verdade o que eles gostariam de saber, né? É seria o caminho, né? De quanto seria, né? A distância se eles fossem de A diretamente para B. Então, depois desse problema aqui, nós temos algumas coisas da trigonometria que podem nos ajudar a resolver. Vamos lá. Essa lei muito importante, muito interessante, que pode nos ajudar a resolver esse problema, ele pode ter outras formas de resolver. Mas aqui o que a gente vai precisar é da lei dos senos. Vamos ver o que diz a lei dos senos. Isso aqui eu retirei do livro de vocês, diz o seguinte: as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos, e a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. O que tudo isso quer dizer? Vamos ver. Então, eu tenho um triângulo aqui, aí como eu falei para vocês, né? Aqui é a trigonometria do triângulo, mas nesse caso aqui da lei dos senos também pode envolver a circunferência, certo? E aí o que é que essa lei está nos dizendo? Ó? Ela está dizendo dessa forma aqui, ó, que se você pegar um lado e dividir, ó, digamos que eu peguei o A aqui, ó, e dividir pelo ângulo que está oposto a ele, ou seja, esse ângulo aqui está no lado ó, ainda, que mede A, né? E você pegar esse ângulo oposto aqui ó, e dividir, então, ou seja, eu peguei A, que é a medida, né, desse lado, dividir pelo seno desse ângulo. Isso vai ser a mesma coisa de eu pegar B, ó, e dividir pelo seno desse outro ângulo aqui, sempre fazendo o ângulo oposto ao lado. E se eu pegar C, a medida C, ela vai ser justamente dividido pelo ângulo, né, seno de um ângulo C, isso vai dar justamente 2R. Todas essas divisões, né? E mais, gente. Veja, esse 2R aqui fala aqui da circunferência circunscrita. Igual ao diâmetro, a medida do diâmetro da circunferência circunscrita. É porque todo triângulo a gente pode ver ele circunscrito em uma circunferência. E aí, porque nós temos, no caso, 3 pontos, né? E aí dá para determinar o raio. Então, geralmente o que nós utilizamos mais são essas 3 partes aqui, ó. Esses três membros aqui, né? Dessas igualdades. Mas, em algum momento, vocês podem precisar que mede justamente 2R. E, dependendo do problema, pode ser dado. Então, vamos ver a medida do que isso aqui está dizendo para a gente, como que a gente pode resolver o nosso problema inicial. Voltemos ao problema 1. Nós temos essa configuração aqui e nós temos um objetivo. Né? O pirata ele queria ir do A diretamente para o B. E é essa a distância que a gente quer saber, sabendo de todas essas informações aqui. Vejamos. Queremos encontrar o valor de x. Isso vai ser muito bom quando sabendo a lei dos senos. Certo? Então vamos ver. Eu tenho esse triângulo aqui, eu quero descobrir o valor de x. Então, solução. Utilizando a lei dos senos, então o que a gente tem na lei dos senos? Se eu pegar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, vai ser igual a pegar outro lado e dividir pelo seno do seu respectivo ângulo oposto. Então, ó, como nós já temos esse lado aqui e esse ângulo aqui, né, nós já podemos pensar no seno desse ângulo, né, das aulas anteriores, né, do seno, vocês podem ver os valores. E aí fica fácil a gente tentar resolver o nosso problema. Então eu ficaria com x sobre seno de C, que vai ser 30 né, graus, seno de 30 graus, vai ser igual a 100 raiz de 3 dividido por seno de B, né, do ângulo B. Aí a gente vai aqui ó, e substitui o valor de C e o valor de B, né, do ângulo, a medida do ângulo. Então, nosso problema a gente pode tentar resolver aqui, né? Então, x sobre seno de 30 é igual a 100 raiz de 3 sobre seno de 120.
Então aqui, ó, eu faço meio pelos extremos aqui. Eu vou passar isso aqui, ó, multiplicando, ele está dividindo, eu vou isolar o x, né? Então eu passo isso aqui multiplicando para cá, né? Na verdade, não precisa fazer meio pelos extremos, não. Então, com o x aqui, a gente vai ter, na verdade, essa informação aqui, que o x é igual a esse valor. E aí a gente vai ter que relembrar os valores de seno de 30, seno de 120 e substituir aqui. Com tudo isso, a gente consegue resolver nosso problema. Vejamos. Lá dos valores de seno, a gente vocês podem consultar o livro ou lembrar de alguma forma, mas eu coloquei aqui direto porque o intuito da nossa aula é que vocês entendam a ideia da lei dos senos e a lei dos cossenos. Então, por exemplo, aqui, né, a gente sabe que seno de 30 é 1 meio, eu coloco aqui, e o seno de 120 é igual a raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou tentar resolver esse problema aqui. Deixa eu botar aqui a caneta. Na verdade, o que é que vai acontecer aqui, ó? Esse 2 vai ser cancelado com esse 2 aqui, e esse raiz de 3 vai ser cancelado com esse raiz de 3 aqui. Então, x, na verdade, vai ser igual a 100, na verdade, seria 100 km, né? Então, o x seria 100 km que ele percorreria. Então, o x que a gente quer descobrir, que é a distância de A até B, é 100 km. Então, aqui, nós podemos dizer que a distância que esse pirata, Luffy, percorreria se não tivesse desviado do caminho e tomasse a rota correta é de 100 km. Então, em vez de ele ter percorrido 100 vezes raiz de 3 ou 173 km, né, aproximadamente, ele percorreria apenas 100 km. Veja, esse é um problema que pode ser explorado em diversas situações. Eu fiz esse problema aqui, elaborei para a gente pensar como poderia resolver, mas à medida que vocês forem resolver os exercícios, fazendo outras coisas, vocês vão poder tentar aplicar essa lei dos senos, dadas as condições, né? Então, essa é a apresentação que eu queria fazer para vocês da lei dos senos. Uma primeira, certo? Então, nós deixamos nosso pirata muito feliz porque ajudamos ele a resolver o problema. Vamos tentar resolver agora outro problema. Novamente, um problema grande. Estou colocando esses problemas aqui para você já ir se acostumando. Então, vamos lá, né? São problemas muito comuns em questões de Enem, nesses vestibulares, etc. Hermione quer descobrir a distância de um ponto A do castelo de Hogwarts a um determinado ponto C da Floresta Negra, usando apenas o conhecimento dos trouxas e sem precisar entrar na floresta, visto que a floresta está cheia de dementadores. Ela tem uma ideia e decide ir até a cabana de Hagrid e perguntar a ele qual a distância aproximada da cabana até o ponto C, na floresta, visto que ele conhece bastante a floresta. Hagrid diz a Hermione que a distância é de mais ou menos 3 km. Sabendo que a distância do ponto A até a cabana de Hagrid é de 1 km e que os caminhos AB, BC formam um ângulo de 60 graus, como Hermione pode determinar a distância A de A razão, né, até C, do ponto A até o C? Como é que ela pode determinar isso? E depois, se você disser o método, qual é o valor disso, né? Então veja, um problema grande, bastante grande, né? E a gente vai novamente dividir em partes para a gente tentar elaborar, né, alguma coisa visual, que fique mais fácil para a gente tentar interpretar. Certo? Vamos ajudar nossa amiga Hermione com esse problema. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer, né, é aqui, ó, ela quer descobrir a distância do ponto A até o ponto C, ou seja, de um ponto lá do castelo de Hogwarts até um determinado ponto dentro da Floresta Negra. Mas ela não pode entrar na floresta porque está cheia de dementadores, né? Dementadores são são aquelas criaturas, né, do mundo imaginário de Harry Potter que sugam de certa forma, né, a alma da pessoa e os sentimentos, e então ela não pode chegar lá, né? Ela quer saber a distância, ela também não vai poder usar conhecimento dos bruxos, porque ela quer mostrar o verdadeiro valor dos trouxas. E só para quem não conhece o universo de Harry Potter, trouxas são as pessoas consideradas as pessoas que não têm magia
E Hermione é filha de pessoas assim. Então ela quer provar o valor dessas pessoas. Então vamos ver como é que ela pode fazer isso utilizando o conhecimento dos trouxas ou das pessoas que não usam magia. Ela quer saber essa distância e aí ela tem uma ideia. Ela decide ir até a casa de Hagrid, a cabana de Hagrid, até o ponto B. Então ela vai do castelo até o ponto B, já que dá pra ir, não está sendo tão perigoso. Na floresta ela não pode chegar. Então, e da cabana até o ponto C. Ela quer saber essa distância aqui. E ela vai perguntar a Hagrid por quê? Porque Hagrid andou bastante nessa floresta. Por mais que ele não seja tão esperto, ele sabe mais ou menos a medida exata, que seria de 3 km. Vamos já. O que é que nosso problema diz mais? Sabendo que a distância do ponto A até a cabana de Hagrid é de 1 km, isso aqui ele já sabe, e que os caminhos AB e BC formam um ângulo de 60 graus, ó, esse ângulo aqui. Como Hermione pode determinar a distância A de Azão até o ponto C? Como ela pode determinar isso? E como é que ela vai poder determinar o valor de A, né? Como ela pode determinar e que valor é esse? Vejamos, gente. Ó. Aqui a gente não pode utilizar a lei dos sênios, porque na lei dos sênios a gente precisa de ângulo de um lado e um ângulo oposto a ele, né? Para poder, na verdade, dois lados opostos, desculpa, um ângulo oposto a um lado, né? E outro ângulo oposto a esse outro lado. Que não é o caso aqui. Nós temos duas medidas do lado do triângulo e um ângulo entre eles aqui. Vamos ver o que é que a gente pode fazer para resolver esse problema. Ela quer, na verdade, descobrir o valor de A aqui, ó, de Azinho até C. Para isso, para ajudar a resolver esse problema, a gente vai utilizar a lei dos cossênios. Veja como é interessante. Em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, menos o dobro do produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formados. Se aqui nós temos em palavras, né, o que seria isso matematicamente, né, em números, ou melhor, né, em símbolos. Então, novamente, eu tenho um triângulo aqui, ó, e eu chamei esse lado aqui de B, lado de A, lado de C. Então, o que é que a gente vai ter? Nós podemos usar três formas. A gente escolhe um lado, por exemplo. Então, vamos pensar na primeira situação, A. Então, A ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois lados, cada um ao quadrado. Então, fica B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes, aí faz o produto dos lados, ó, B vezes C, e cosseno do ângulo. Por isso, ó, que a gente só precisa de um ângulo nessa situação. Novamente, a gente pode também pensar para o B, ó, porque a gente pensa no B aqui, ó, fica B ao quadrado igual ao quadrado de um do outro lado, ó, o quadrado do outro, tá aqui, menos duas vezes a medida de um vezes a medida do outro, cosseno do ângulo que está oposto ao lado. E da mesma forma a gente pode pensar aqui para o C. Então, essa daqui é a ideia da lei dos cossenos. Isso é o que nos diz a lei dos cossenos. Essas formas são muito úteis para a gente resolver alguns problemas sobre triângulos. Então vamos tentar voltar para o problema 2, que a gente já viu que lá uma situação é um triângulo. Então eu tenho esse triângulo aqui, eu quero saber o valor de A. Ó, A está sendo o lado oposto ao ângulo 60. E eu tenho a medida dos outros dois lados. Queremos encontrar o valor de A, que é a distância de A de Hogwarts, né, de um ponto lá de Hogwarts até a Floresta Negra. Com esse depósito disso aqui, nós vamos utilizar a lei dos cossenos para solucionar o problema. Então, essa é uma das coisas que ela pode usar para resolver o problema, é a lei dos cossenos. E o que nos diz a lei do cosseno de forma que possa ajudar aqui no nosso problema. Então, aqui, na verdade, tá um errinho aqui, tá? Seria A ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos duas vezes o produto de um pelo outro, ó, 3 vezes 1, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado, 60. Então, isso aqui é o nosso problema.
Vamos tentar desenvolver, né? Então vai ficar x ao quadrado igual a 1 quadrado. Estou repetindo, vou só substituir aqui o cosseno de 60. Se vocês voltarem nas outras aulas ou até no livro didático, vocês vão saber que o cosseno de 60 é 1 meio. Então, o que a gente vai poder fazer aqui? A gente vai poder cancelar, ó, esse 2 aqui com esse 2 aqui, certo? Então, eu vou ficar só com 3 aqui. Então, o desenvolvo vai ficar, ó, 1 ao quadrado, que é 1, mais 3 ao quadrado, que é 9, menos 3. Quando eu vi isso aqui tudo, dá 10 menos 3, né? Que dá 7. Só que lembra, aqui nós temos x ao quadrado. Ou melhor, tá? O a ao quadrado. Aqui foi um erro meu. Então, o x vai ser igual a mais ou menos raiz de 7. Só que nós não temos uma... nos triângulos, né? Nós estamos pensando aqui em distância. Não temos uma distância negativa, né? Não teríamos isso. Então, seria x igual a raiz de 7. Logo, o valor da distância do ponto A em Hogwarts ao ponto B na Floresta Negra é de 7 km. Raiz de 7 km, perdão. Então, isso ela não precisou usar magia nem nada para descobrir. Ela mostrou que com as coisas não mágicas também são possíveis resolver problemas matemáticos. Então, isso é uma das aplicações, a gente pode ver aqui, da lei dos cossenos. Então, ajudamos aqui nossa amiga Hermione, muito inteligente ela, por sinal, a resolver nosso problema. Uma coisa muito importante sobre a lei dos cossenos é quando o triângulo é retângulo. Só para recordar, o triângulo é retângulo quando tem um ângulo de 90 graus. O que é que isso vai nos ajudar, né? Isso vai ser bom até para a gente tentar lembrar de uma situação que vocês trabalharam, eu acredito, bastante. Então vamos ver. Pela lei dos cossenos, vai dar o que aqui? Ó? A quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c, cosseno desse ângulo oposto aqui, que é cosseno de 90. E isso acaba se reduzindo ao teorema de Pitágoras. Por quê? Porque ó, o cosseno de 90 é zero. Então aqui, cosseno de 90 é zero. Se vocês olharem nas aulas sobre cosseno. Então, tudo isso aqui ó, vai se cancelar. E a gente fica com a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Só que isso, na verdade, né, é um triângulo. Temos um triângulo retângulo com hipotenusa e catetos b e c. E até o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado. E é justamente ó, um exemplo da utilização da lei dos cossenos, que é justamente quando temos um ângulo reto aqui, acaba recaindo no teorema de Pitágoras. Então, dependendo da situação, você nem precisa utilizar toda a fórmula. Se o ângulo for de 90 graus, então o que é que você utiliza? Já utiliza aqui diretamente o teorema de Pitágoras. Só quero que vocês prestem atenção como isso é importante. No caso, nós temos um caso particular da lei dos cossenos, que é o teorema de Pitágoras. E para finalizar nossa aula, vamos trabalhar com mais um exemplo. Esse aqui é um exemplo do livro didático de vocês. Na figura seguinte, determine a medida do lado AC, ou seja, essa medida aqui que é B, ó, e a medida do ângulo com o vértice em A. Ou seja, aqui nós temos o vértice A, ele quer saber esse ângulo aqui. E vocês podem utilizar a tabela trigonométrica da página 276 do livro, ou eu mesmo a calculadora. Vamos ver aqui. Primeiro nós vamos determinar o valor de B. Isso vai ser diretamente pela lei dos cossenos. Eu quero trazer aqui para vocês como é importante essa lei dos cossenos e vai ser muito útil para vocês resolverem exercícios. Então, determinando a medida AC. Então, pela lei dos cossenos, o que nós temos? B ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, né? Ou seja, os quadrados dos outros lados, menos 2 vezes a medida dos lados, ó, 8 vezes 10, vezes cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente quer saber, cosseno de 50. Então, a gente vai tentar melhorar isso aqui. Ó. Então, 8 ao quadrado, na verdade, é 64 aqui. Aí vai ficar 64 menos
Inclusive aqui eu percebi que tem acabou sendo um erro aqui, tá, gente? Esse problema está errado, certo? Inclusive no livro didático. Então nós temos aqui 60. Tá, gente, desculpa, tá? Voltando. É só porque vai juntar esses dois, ó. Vai ficar o quadrado de 8, que é 64, e o quadrado de 10, que é 100. Então junta, fica 164, perdão. Enfim, juntando esses dois aqui dá 164, menos, aí aqui é 2 vezes 8, 16 vezes 10, 160, cosseno de 50. E aqui, como eu falei, pode utilizar a tabela, que já lá dá um valor aproximado, ou tentar usar a calculadora mesmo. Só atentem para utilizar na função grau e não em radianos, que pode dar outro valor. Então a gente substitui esses valores aqui e descobre que quando a gente fizer essas continhas aqui, ó, né, vai fazer 164, depois que fizer a raiz vai ficar b aproximadamente 7,82. Então esse seria o valor da medida de AC, né, que é o que eu quero saber do lado AC. Então, pronto. Sabendo esse lado aqui, agora para determinar a medida do ângulo converso em A, ou seja, esse ângulo aqui, ó, a gente pode utilizar duas coisas que a gente viu hoje: a lei dos cossenos e a lei dos senos. Então, esse é um exemplo de um problema que você pode usar tanto a lei dos senos como a lei dos cossenos. Então, como que a gente pode resolver isso aqui? Ó? Pela lei dos cossenos, como é que vai ficar? Eu não quero saber esse ângulo aqui, então eu vou e utilizo esse lado aqui ao quadrado, igual a 10 ao quadrado, mais, aí b eu já sei quanto é, 7,82 aproximadamente, eleva ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 7,82, cosseno desse ângulo aqui. Então, cosseno desse ângulo. Aí agora o meu objetivo é isolar o cosseno desse ângulo, para tentar descobrir. Então, quando eu fizer todas essas contas aqui, ó, o quadrado de 8 dá 64, quando eu juntar esses dois aqui, vai dar esse valor, e quando eu fizer esse produto, vai dar esse aqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou, na verdade, eu passo isso aqui para o outro lado, vai ficar um número negativo. E esse aqui vai ficar desse lado, já é negativo. Então, eu multiplico por menos 1, vai ficar um número positivo. Então, nós temos o cosseno de A igual a aproximadamente 0,62. Está vendo isso aqui? E aí, consultando a tabela trigonométrica, encontramos o ângulo cujo seno é o mais próximo de 0,62 e o ângulo é o 52. Só para lembrar, tá? Deixa eu voltar aqui. Essa tabela está na página 276 do livro didático de vocês. Então, o ângulo, né, cujo cosseno é 0,62 é o ângulo de 52 graus. Então, essa medida aqui seria aproximadamente 52 graus. Então, a gente tentou resolver pela lei dos cossenos. Nós podemos tentar resolver também pela lei dos senos. Ó. Então, eu pego o lado oposto ao ângulo, então vai ficar 8 sobre seno de alfa. E aí eu tenho que escolher o ângulo que eu já sei o outro. Então seria B, que é esse valor que a gente descobriu na primeira parte, dividido por seno de 50. Então aqui eu faço meio pelos extremos, ó. Na verdade, isso mesmo, ó. Eu passo o seno de A para cá, isso aqui eu passo dividindo e esse aqui eu passo multiplicando para cá. Então eu fico com seno de A igual a aproximadamente 0,78, 7.837. Aí, como BAC é agudo, pois opõe-se a BC, né? Então, que é um ângulo, no caso esse BC aqui é o maior lado, então vai se opor ao menor ângulo, no caso vai ficar um ângulo agudo. Na verdade ele não é o maior lado, né? Porque mede 8, e aí no caso ele vai ser um ângulo agudo. Então a gente vai ter o seguinte, que a medida de A vai ser igual a 52. Isso você pode olhar pela tabela trigonométrica também, certo? Então, que foi justamente o que deu no outro exercício, da outra forma de ver, né, na verdade. Então, né, a ideia desse problema é trabalhar tanto com a lei dos senos como a lei dos cossenos e a gente consegue chegar nos mesmos objetivos. E aí, para finalizar, falar sobre a nossa atividade do livro de vocês, eu deixei aqui algumas coisas que eu
quero que vocês façam, né? Volte para a página 35 e veja a lei dos senos, as fórmulas, né? E a lei dos cossenos. E em seguida faça os exercícios aqui. Então, deixei 2 tópicos de leitura do livro e alguns exercícios. 3, 5 e 7 da página 36, 13, 14 e 16 da página 40. E aí vejam, gente, se vocês podem utilizar só a lei dos senos ou só a lei dos cossenos, mas o objetivo é que vocês tentem interpretar o problema e desenvolvam, certo? Na segunda-feira nós faremos correção desses exercícios, então eu peço que vocês tentem fazer e levem as dúvidas, certo? E com isso nós finalizamos a nossa aula e eu espero vocês na segunda-feira com para a gente resolver esses exercícios juntos, ok? Então, tenham todos um bom final de semana e até segunda-feira.